Ora, cá estamos então de regresso em mais um Café das 9. Vamos estar já à conversa com a doutora Inês Costa, é a nossa psicóloga clínica de serviço para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Já sabe que é um espaço que se pretende de conversa solta e descontraída, mas muitas vezes e quase sempre sobre temas sérios que nos afetam no dia a dia. Hoje vamos estar aqui a perceber um bocadinho e a conversar sobre uma questão de pressão de grupos de pares. O que é isto? O que é que se pretende com isto? Quem é que são estes grupos e estes pares? De que forma é que isto influencia os nossos jovens? Bom, melhor do que eu, vamos conversar com a doutora Inês Costa. Doutora, obrigada por estar novamente aqui connosco. E, de facto, a pressão de grupo de pares. Eu acho que, se calhar, o ideal é percebermos, afinal, o que é isto. Exatamente. Então, a pressão do grupo de pares consiste numa pressão para pensar ou agir em concordância com um conjunto de normas prescritas pelo grupo. É um mecanismo primário de transmissão de normas e também de lealdade entre os vários elementos do grupo. Ou seja, o que estamos aqui a falar é, existe um grupo de jovens, não é? Que normalmente é composto por pares, é isso, e depois são ali definidas umas regras e eles têm que as cumprir se quiserem sentir como elementos totais daquele grupo, é isso? Exatamente. Mas que importância é que isso assume nos dias de hoje para os nossos jovens? Porquê esta pressão de grupos de pares? Em primeiro lugar, o porquê de existir os grupos de pares e a influência que isso tem nos nossos jovens. É bastante importante existirem os grupos de pares, porque é nesses grupos que as crianças e os jovens, principalmente os jovens, têm a capacidade para conseguir relacionar-se com os outros, também a socialização entre os outros e facilita o desenvolvimento individual e o sentido de responsabilidade uns com os outros. De certa forma, o eles estarem com os seus pares, serem todos ali nas mesmas idades, facilita essa intercomunicação e essa passagem de responsabilidade. Exatamente. E depois também tem uma componente relacionada com as experiências emocionais, porque os jovens têm, dentro do grupo de pares, têm à vontade para conseguir falar de qualquer tema, muitas das vezes temas tabus, têm a capacidade de poder falar de qualquer tema sem haver julgamento e também sem o controlo dos pais. Pois, porque às vezes aí é que é a parte difícil, né? Eles nem sempre falam tudo com os pais e, portanto, nesses grupos proporciona-se a que falem então de tudo aquilo que são as questões que os afligem, por assim dizer. Exatamente. A existência destes grupos de pares pode ser positivo, mas também tem contraindicações ou nem por isso? Sim, tem. As influências dos grupos podem ser positivas e negativas. Normalmente centram-se mais nas influências negativas. As influências positivas é como estava a dizer há pouco, relativamente à possibilidade do desenvolvimento individual e a partilha de emoções e de experiências entre cada um dos membros do grupo. Tem influências negativas, porque por vezes basta que exista um elemento do grupo que pode levar à aquisição de comportamentos desviantes. Ou seja, as más influências, por assim dizer. Exatamente. E é fácil que eles sejam influenciados, são muito influenciáveis ou não? Como é que as coisas acontecem? Depende de jovem para jovem, depende da idade, depende do género sexual, mas é normal que na idade, na fase da adolescência, sejam influenciáveis porque ainda estão a tentar se descobrirem-se eles próprios e a procura de caminhos novos, então é normal que exista toda uma maior propotência para o desenvolvimento de influência. E é mais fácil eles deixarem-se influenciar por colegas, por assim dizer, não é? Porque têm todos a mesma idade, porque isso nem sempre acontece quando é um adulto, não é? O adulto lá quer dizer como é que as coisas devem ser, mas eles entra a 100 e sai a 1000, não é?
Sim, normalmente eles juntam-se por pessoas da sua própria idade, e é mais fácil eles serem influenciáveis pelos jovens, pelos outros pares, porque têm um pensamento que vai ao encontro do pensamento deles, que lhes dá a liberdade para poderem fazer aquilo que querem, por assim dizer, enquanto que quando é com os pais existe um maior controlo mesmo dos pensamentos e dos comportamentos. Em termos desta influência, quem é que são mais influenciáveis, os rapazes ou as raparigas? As raparigas são menos influenciáveis do que os rapazes. Os rapazes, por norma, correspondem mais à pressão exercida e fazem aquilo que lhes é pedido. Ou seja, elas têm uma maior capacidade de resistência? Exatamente. Possivelmente por causa relativa à maturidade intelectual. Porque normalmente as raparigas são mais maduras intelectualmente do que os rapazes, ou chegam a essa fase mais rapidamente e isso, neste caso, facilita. Sim, sem dúvida. Seja, é um fator positivo. É, tanto que a influência vai variando, além do género sexual, com a idade. Com a idade, esta influência exercida pelo grupo de pares vai se tornando cada vez menor, por isso mesmo, por causa da maturidade desenvolvida. De certa forma, eles, apesar de irem ouvindo aquilo que vai sendo dito em termos do grupo e até assimilando as regras que vão sendo impostas, mas a maturidade faz com que percebam, comecem a perceber também se realmente aquilo é o melhor para eles ou não e conseguem ter já uma autonomia de opção. Sim, sem dúvida alguma. Não sei se tem esta percepção ou se esta é uma pergunta que pode ser mais difícil ou não de responder consoante aquilo que é a realidade, mas num caso de um jovem que seja de facto muito influenciável, que o que o grupo de pares diz é que é importante e faz, mas com o crescimento isto depois é difícil deles saírem desta rotina de estar sempre dependente dos outros, mesmo com a maturidade que nós falávamos, que vão atingindo uns mais depressa do que outros? Sim, eles ao longo do seu desenvolvimento vão criando um conjunto de habilidades sociais que lhes permitem desenvolver a sua própria personalidade e a sua mentalidade que os ajuda a diferenciarem a sua ideia da ideia que os outros têm, que devem adotar. Então, ao longo do tempo, vão conseguindo, mesmo as pessoas mais dependentes, normalmente vão conseguindo perceber que caminho é que devem tomar. Nesta matéria, onde é que devem ficar os pais? Porque, por vezes, os pais não acham muita piada, não é? Que os miúdos falem tudo entre eles, mas lá em casa entram mudos e saem calados, não é? Que posição é que os pais aqui devem ter, doutora? Os pais devem estar atentos ao desenvolvimento do adolescente, devem estar atentos às suas relações, não se devem de intrometer no sentido de tu já não podes ser mais amigo dele, mas têm que estar atentos e falar calmamente com eles e aconselhá-los sobre esse sentido. Mas a partir do momento em que dizem tu não és mais amigo dessa pessoa, vai criar todo um processo de contradição e de oposição que vai ser pior. Então, com calma, falar com eles e estarem atentos àquilo que os filhos estão a passar. Se calhar mais vale ir apontando alguns aspectos pelos quais eles acham, olha, por isto ou por aquilo, se calhar não é a pessoa ideal para tu lidares em vez de ser logo. Não, acabou, não, amizades dessas não quero mais. Exatamente. E também dar-lhes liberdade para poderem falar dos assuntos. Em termos deste tema, isto é muito frequente nos jovens de hoje? Sente-se que isto está a crescer muito, esta influência de grupos, esta pressão de grupos de pares? Esta influência sempre existiu, sempre houve esta pressão dos grupos de pares e é normal que isso haja. Como disse há pouco, para criar o sentido de responsabilidade e do indivíduo na sociedade e nos grupos, é normal que haja. Agora depende dos nossos jovens, do nível de influência. Não pode ficar para sempre, não é? Sim. Temos que chegar ali à altura e perceber, ok, eu já sou grande e autónomo e tenho que ir em frente na vida. Exatamente, tem que haver um ponto que tem que perceber isso.